Olá, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês possam estar acompanhando aí os nossos estudos sobre o céu e, acima de tudo, possamos ter um aprendizado maior, melhor da palavra do Senhor, para que possamos ter um zelo com entendimento, tá bom? E hoje vamos falar sobre a parte 2 do céu. Vamos falar sobre a nossa imaginação. Como nós imaginamos que é o céu? Ou que a Bíblia me ensina o que é o céu na realidade, ou como é o céu na realidade, tá bom? Mas antes de prosseguirmos, não esquece de curtir, dar aquela compartilhada aí nesse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso, tá bom? E todas possam estar assim, tendo condições e oportunidade de aprender mais sobre a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós falamos sobre o céu, está além da nossa imaginação, é claro. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que existem dois extremos, duas armadilhas. Existe o hiperimaginativo. O hiperimaginativo, irmãos, é aquele que cria fantasias irreais. E existe, por outro lado, o totalmente mal imaginativo, que ele vai minimizar, ele vai negar qualquer dimensão ali concreta do céu, tá bom? Mas vamos observar a revelação bíblica e a imaginação. Nós já vimos, irmãos, no vídeo passado que nós somos limitados na nossa mente, e isso inclui a nossa imaginação. Até a nossa imaginação ela é limitada. Deus ele revelou vislumbres do céu através da sua palavra, para que então possamos ter ali um desejo criativo por ele. Então Deus ele nos encoraja uma imaginação guiada pela sua própria palavra, que vamos chamar aqui de imaginação bíblica inspirada. E essa imaginação é diferente da especulação que é infundada. Por exemplo, meus amados irmãos, como é que você imagina Jesus? Nós não podemos fazer uma imagem de escultura para adorar a Deus, mas nós podemos em nossa mente imaginar, mas imaginar biblicamente. Por exemplo, quando você pensa em Jesus ele era o que? Era um judeu, e os judeus da época eles tinham a pele morena, uma cor escura, a estatura mediana, os cabelos não eram completamente lisos, diferente daquela imaginação popular. A imaginação popular hoje ela vê Jesus Cristo como um homem alto, louro, um homem com olhos azuis, pele clara, etc. E o próprio Isaías também, irmãos, ele vai nos dizer que Jesus Cristo ele não tinha beleza nem formosura. Então, da mesma forma, imaginar o céu não é errado, desde que a gente possa imaginar de uma forma bíblica. Quando você olha, por exemplo, a religião muçulmana, ela diz que lá no céu existem várias mulheres virgens esperando pelo muçulmano, né, pelo crente muçulmano. E as religiões radicais dizem que quanto mais pessoas você matar em um ato terrorista, o islamismo ele proíbe o suicídio, mas ele não proíbe o martírio. Então, quanto mais pessoas você levar, mais mulheres, huris, como eles chamam, sensuais, completamente puras e submissas, você vai ter lá 70 para ser mais exato. Então a visão muçulmana do paraíso, ela também vem do Alcorão, que ensina o que? O luxo, o lazer, os prazeres sensuais, sensoriais na realidade. A própria mitologia nórdica, ela vai descrever um universo com 9 mundos. Esses universos eles são interconectados, eles são habitados por deuses gigantes, anões, elfos e outros seres. E o céu para eles não é uma entidade única. O céu é um conjunto de reinos, de espaços celestiais, de espaços que são interligados. Inclusive um deles é Valhalla. Sempre quem assiste sobre os Vikings lembra desse nome. Valhalla é um salão majestoso onde os guerreiros que estão mortos em batalha, eles vivem ali sob a liderança de Odin. Valhalla é um lugar de banquetes, batalhas e alegrias. Então tudo isso é o pensamento da pessoa após a morte, o pensamento sobre um céu, o céu para eles. O que a Bíblia nos ensina, irmãos, em relação ao que podemos usar para imaginar o céu?
A Escritura ela apresenta o céu como uma cidade, Nova Jerusalém. Essa cidade ela é cheia de estrutura, ela tem construções, tem fundamentos, portões, espaço, comprimento, altura, largura, profundidade. Tem vara de medir lá, inclusive, fala sobre montanha, muralha alta, quantidade. Tudo isso é Apocalipse capítulo 21. Nos apresenta também noções de tempo, conforme Apocalipse 22. Nos dá a ideia de um jardim, um reino. O próprio homem nasceu no jardim, né, lá no Gênesis, e vive num reino, que é o reino de Deus hoje, mas lá também vai ter esse reino. Apocalipse também usa a linguagem como rio, praça, a cidade, árvores, frutos, folhas, tudo tirado ali de Apocalipse 21, mais especificamente versículos 1 a 5. As imagens bíblicas, quando fala de cidade, jardim, reino, não são para nós meras figuras, irmãos. São realidades verdadeiras, realidades profundas. Elas são expressas ali numa linguagem humana para que a gente possa entender e nos leva a pensar. Por isso somos incentivados a pensar, somos incentivados a imaginar. Por exemplo, se é uma cidade, vai ter cultura, vai ter arquitetura, vai ter organização, comunhão. Se é um jardim, vai haver o quê? Natureza, beleza, talvez até clima, flores, rios. Se é um reino, vai ter o quê? Autoridade, vai ter propósito, vai ter serviço. Então observe que Deus usou essas imagens para o quê? Para aumentar, para expandir a nossa imaginação, não para limitar ela, não para deixar ela ali pequena, pelo contrário, para expandir, para aumentar. Então, irmãos, esses tipos de imagens, principalmente em Apocalipse 20 e 22, eles permitem a nossa imaginação, mas uma imaginação que entre ali em sintonia com a realidade que a Bíblia me apresenta, com a realidade celestial. Agora você imagina, por exemplo, o céu, com base nessas imagens que a gente pensou. Pense nas atividades que vai ter, beleza? Pensa na vida relacional, na estrutura organizada que vai ter. Agora, irmãos, eu não quero que você pense como John Lennon, por exemplo, que da música Imagine, ele cria um céu aqui na terra, um céu sem a necessidade de Deus, somente com o bem humano, tá bom? Mas olha só, quais são esses limites que a Bíblia me permite, a Bíblia me dá quando eu vou procurar imaginar sobre o céu? Primeira coisa que nós temos que pensar são nas nossas limitações humanas. Repetindo o texto que Paulo falou aos Coríntios: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu e jamais penetrou no coração humano. Lembra, Paulo está ali contrastando, está diferenciando a sabedoria humana, que é uma sabedoria limitada, limitando com a sabedoria divina. Está contrastando, diferenciando com a sabedoria de Deus. É uma sabedoria que só pode ser compreendida com aquilo que Deus nos apresenta através da revelação espiritual. Então o versículo ele mostra que o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele vai muito além da capacidade humana de imaginar, seja ali com os olhos, seja com os ouvidos, seja com os pensamentos. A nossa imaginação ela é insuficiente, meus irmãos, tá bom? E quando a gente pensa em possibilidades que a Bíblia me dá para imaginar, quando a gente olha para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 24, Jesus ressuscitado com o corpo glorificado, ele conversa lá no caminho de Emaús, ele caminha, ele entra na casa com os discípulos, senta à mesa com os seus discípulos. Lá em Filipenses 3:21 nos ensina que Jesus Cristo transformará o nosso corpo para ser igual ao dele, ou seja, para ser igual ao da sua glória. Então, diante desses fatos apresentados pela palavra, podemos imaginar atividades como: se eu tenho um corpo, eu posso praticar esporte, posso criar arte, explorar o mundo num corpo físico glorificado. A Bíblia me dá margem para pensar dessa forma. Imagine você caminhando, criando, trabalhando, celebrando ali o novo céu, nova terra, conforme Apocalipse capítulo 21. Não é heresia, irmãos, não é errado a gente imaginar corpos glorificados vivendo ali no mundo glorificado. Isso é esperança bíblica, isso a Bíblia me autoriza a imaginar, tá bom? Então devemos praticar essa imaginação com reverência, mas também com esperança. Imagina, por exemplo, você andar pelos campos celestiais com Jesus Cristo ao seu lado. Imagine você que gosta de arte, criar música, você que gosta de ciência, ter tudo isso lá sob o cuidado e a direção de Deus. Imagine cidade onde a justiça reina, onde não tem corrupção.
Imagine você reencontrar irmãos, você cantar, louvar o Senhor com multidões, servir eternamente com alegria ali no céu. Não estamos aqui, irmãos, inventando ou criando falácias de qualquer forma. Nós estamos aqui ampliando o que a Bíblia ensina com base ali no caráter de Deus, naquilo que a Bíblia apresenta em relação às promessas da restauração final. Isso é especulação, mas uma especulação fundamentada biblicamente, não é invenção. Diante de tudo isso, irmãos, o que eu posso fazer? Que aplicação posso tirar para a minha vida? Primeira coisa, eu devo cultivar sim uma imaginação bíblica, estudar passagens ricas como Apocalipse 21 até o 22, o próprio João 14, quando Jesus vai fazer um lugar para nós no céu, Hebreus capítulo 11 também, refletir sobre as imagens bíblicas que falam sobre jardim, cidade, reino. Mas nós também, irmãos, devemos evitar certos extremos. Por exemplo, eu devo rejeitar fantasias irreais, unicórnios multicoloridos lá no céu, anjos com harpas dedilhando, voando com as suas asinhas de um lado para outro como se fossem cupidos, coisas que não aparecem nas Escrituras. Devo rejeitar, irmãos, também, por outro lado, a visão desértica ou entediante do céu, achando que o céu será algo monótono, porque me falta base bíblica para isso. Eu devo então desenvolver uma expectativa animadora. Preciso usar o permitido, imaginar biblicamente, para poder cultivar a esperança, a alegria e até mesmo o evangelismo. O nosso desejo, irmãos, pelo céu, vai tornar a nossa missão nesse mundo mais eficaz. Por isso que a gente deve pensar o seguinte: precisamos, irmãos, nos acostumar a viver pensando no céu como algo concreto, real e físico, como vimos na aula anterior. Com as fantasias populares, literaturas, mídias sobre o céu, eu preciso rejeitar hoje. Olhando para a Bíblia, eu vou ter capacidade para rejeitar essas coisas. E como é que a sua expectativa pelo céu influencia o teu testemunho hoje? Portanto, irmãos, Deus ele revelou vislumbres sobre o céu para alimentar nossa imaginação cristã de forma bíblica, de forma equilibrada. Imaginar bem o céu não é especulação vazia, é manifestação de uma fé viva, de uma fé firme que está centrada verdadeiramente ali no Senhor. Preciso e posso imaginar o céu biblicamente, alimentando a minha esperança cristã, alimentando a minha esperança de que um dia eu estarei lá participando de tudo isso. Isso vai combater o materialismo, como já vimos anteriormente, vai produzir minha impureza. Uma vez que eu vou para o céu, preciso me adaptar para poder chegar lá e viver da forma como os habitantes de lá vivem. E isso vai fortalecer o desejo pela presença de Deus. Meus amados irmãos, portanto, imaginar o céu é algo aprovado pela Escritura. E eu preciso realmente estar focado, pensando nisso. Como é que vai ser lá? O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir com as pessoas que eu amo lá no céu? Como que eu vou tratar, falar? Quais são as primeiras palavras que eu vou falar quando eu me encontrar com Jesus? Meus amados, que isso alimente a nossa fé, a nossa esperança. Mas lembra só, você deve imaginar o céu, deve imaginar as coisas lá na frente com um olhar bíblico, jamais sem fugir da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que possamos crescer nesse desejo de ir para o céu. Um abraço forte a todos, não deixe de acompanhar os outros vídeos. Abraços a você que assiste e que está sempre interessado aí em conteúdo que verdadeiramente edifica. Se o Senhor permitir, estaremos ainda tratando sobre o céu em um terceiro vídeo. Que Deus os abençoe e até a próxima.